encontrar. Querem te matar, a sede, eles querem te sedar. Me digam, quem são eles? Eles pensam que são. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Dando início com essa obra-prima de Humberto Gessinger, né, Engenheiros do Havaí, essa banda fantástica, que já não aparece mais como aparecia nos saudosos anos 90, 95, né? Onde a mocidade ia para a praça, que era linda, alguns com talento para poder tocar um violão, fazer algumas canções, promover alegria para a juventude local. Mas não é esse o assunto. Se eu for esperar, o meu computador da Sinal de Vida pediu atualização exatamente hoje, que eu pretendia mostrar para os senhores alguns vídeos que ainda não compartilhei na rede e utilizá-lo para estar ilustrando algumas ideias simples que poderiam ser utilizadas por parte do poder público de maneira a estar trazendo conforto para a população guapense, né? Mas deixa o computador para lá, eu vou tocar da maneira habitual mesmo com o meu smartphone. Eu espero que o áudio esteja chegando, porque eu estou usando um outro celular. Esse aqui eu quero usar para poder mostrar parte de alguns áudios e parte de algumas coisas que aconteceu durante essa semana. Portanto, eu peço por gentileza, quem estiver por aí, compartilhe a live. Eu não entrei, deixa eu ver primeiro se o áudio tá saindo. Manda um joinha aí para saber se o áudio tá chegando. Manda um joinha aí para saber se o áudio tá chegando. Beleza, já confirmei aqui. Compartilha aí, pessoal, joga nos grupos. Quinta-feira, 5h30, não é o horário mais oportuno, mas eu não vou ficar esperando 7, 8 horas, não. Nesse horário eu quero ter o direito, aí sim, de abrir a minha cerveja, de tomar minha pinguinha, de confraternizar, de relaxar um pouquinho com algumas pessoas que gosto, né? Descarregar um pouco da tensão da semana, porque essa semana foi muito tensa, muito produtiva, foi uma semana muito feliz, de diversos desafios, mas a vida só é boa assim. A vida só é boa tendo contrastes. O que seria da luz se não fosse a escuridão? O que seria do calor se não fosse o frio? Então nós precisamos ter o contato de ambos os lados para a gente poder dar valor à vida que nós temos, para a gente valorizar cada momento desse que é o presente divino que Deus nos dá, né? O nosso dia atual não chama-se presente por acaso. De fato, é um presente, é uma página nova que Deus nos dá todo dia para que a gente possa estar escrevendo uma história. E eu garanto aos senhores, aqui eu pretendo escrever é a mais bela possível. Vamos lá. Eu sei que os senhores estão ansiosos. Eu falei que estaria me comunicando a respeito dos áudios da senhora professora Emilce. Falei que estaria comentando alguma coisa a respeito do irmão dela, nosso vice-prefeito, né, o contador Evandro, e mas eu não vou começar por esse tópico, não. Eu queria dividir com os senhores, a minha intenção era fazer uma junção de todos os vídeos que gravei, da onde fui, o que fiz, o que aconteceu, para fazer um giro da semana e estar entregando para os senhores. Eu sou uma pessoa só. Não consigo, são muitas mensagens para responder. YouTube eu já não respondo mais, mensagens em Messenger de Facebook, Instagram dificilmente eu respondo o WhatsApp, que é a plataforma que eu tenho controle e consigo estar visualizando com um pouco mais de rapidez as solicitações que me são feitas. Não tenho assessores, tudo que faço conto com a ajuda de algumas pessoas que me ajudam voluntariamente, portanto não posso exigir que essas pessoas façam por mim, né? Então espero que entendam. Para quem ainda acha que o Thiago tá fazendo graça, o Thiago tá gravando, tá cansado. Olha, eu não publiquei essa semana a metade do que eu gravei. Eu não trouxe para os senhores a metade do que eu fiz. Se eu tô fazendo isso, não é porque eu quero chamar a atenção, não. É porque tem coisa demais. Se os outros colegas quisessem fazer o mesmo, eu garanto que teria informações, por parte de todos para estar dividindo com os senhores.
garanto aos senhores, cada um indo para um canto da cidade, nós encontraríamos problemas e nós poderíamos utilizar do poder que temos, né, para a constituição de leis e para a exigência de que o poder público cumpra com as leis, para promover de fato mais conforto, mais dignidade para a população guapense. Infelizmente, né, não são todos os colegas que agem dessa maneira, boa parte, né, a maior parte deles, acha que cumprir a obrigação de vereador é pagar uma conta de água, de luz, é estar ali despachando, né, e atendendo as determinações do prefeito. Para mim, o prefeito não determina absolutamente nada. O poder que o prefeito tem sobre mim, sobre o meu cargo, é absolutamente zero. Quem tem poder e determina a minha conduta como parlamentar são vocês, a população guapense. Então vamos lá. Eu quero de início pedir, pontuar para os senhores. Eu tenho tentado acompanhar alguns grupos de WhatsApp, é bem sabido, né, que eu não estou conseguindo. Então não tenho interagido nos grupos como eu gostaria de estar, devido às circunstâncias. Mas li algumas mensagens, algumas ideias, agradeço cada uma delas. Agradeço cada mensagem de apoio, agradeço cada mensagem de carinho, cada um de vocês que se manifestaram no grupo. Vamos para a Câmara, o Thiago não pode estar sozinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou pedir para os senhores toda a cautela do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero vocês na Casa Legislativa? Obviamente não. Quanto mais cheio aquilo estiver, para mim, melhor eu me sinto. Isso é sinal de que o trabalho que eu propus a estar entregando para os senhores está dando certo. O fato é de que houve uma articulação entre os sorrateiros, os sórdidos e os covardes que trabalham às sombras na nossa cidade, determinando que alguns... E eu não estou generalizando, mas eu não vou deixar de chamar os servidores que de fato são parasitas, de inúteis, de canalhas, de desordeiros. Obviamente, quando eu falo isso, eu estou me dirigindo a uma pequena parcela. Se essa pequena parcela se identificou, vista o capuz e se sirva com ele. Eu não vou filtrar a minha maneira de falar por medo de uma parcelinha insignificante de parasita, de lombrigas que vive nas fezes. Pode recortar meu vídeo, pode distorcer, pode tentar jogar os demais servidores, porque eu acredito que os bons servidores entendem e sabem muito bem que eu estou lutando por eles. Inclusive contra vocês, parasitas inúteis. Então, eu quero pedir para os senhores, cuidado com os parasitas inúteis, porque eles não têm escrúpulos. Para essa gente promover uma quebradeira lá na Câmara, para essa gente provocar pessoas de bem, trazendo caos, para depois se vitimizar e ficar de gatinho de bota do Shrek, eles não vão mudar de roupa. Então eu peço cautela, de verdade, até que, se for o caso, se ausentem. Deixem os desordeiros irem, e vamos ver qual vai ser a conduta da presidente da Câmara, que parece ter ficado bastante satisfeita com aquela amostra bizarra de falta de respeito, de descumprimento com as leis. Não tenho nem palavras para proferir tamanha bizarrice que aconteceu na reunião de segunda-feira. Abrindo o plenário, quebrando todos os protocolos, regimentos da casa, única e simplesmente porque está aprendendo com o ditador Tupiniquim. É esse autoritário que acha que é dono da cidade, esse incompetente desse prefeito, e vou continuar falando dessa maneira o quanto eu quiser. O prefeito é um incompetente, um inconsequente, um inútil na vida pública, que só promoveu lixo na nossa cidade, porque se ela fosse bem administrada, nós não veríamos tanta merda como eu habitualmente tenho costume de ver. Para qualquer lado que eu vire os olhos, tem coisa errada. Estrada, saúde, educação, culto, tudo. Em qualquer lugar que eu aponte os meus olhos, eu vejo coisa errada. São pessoas que não têm água limpa para beber, para consumir. São fezes jogadas na água direto. E a população tendo que pagar por um serviço não prestado. São tantas bizarrices que, se eu ficar aqui enumerando, eu vou ficar a minha sexta-feira toda. E não é essa a intenção. Então, com relação aos ataques dos canalhas, por gentileza,
Não façam isso. Querem se manifestar? Mostremos que somos diferentes. Façam como fizeram nas 2 primeiras manifestações. Buzinem. Promovam sim os seus direitos de expressão, mas de maneira ordeira. Falem quando for permitido falar. Querem utilizar a voz? Façam a inscrição na tribuna livre. Aquilo lá não é casa de mãe Joana, apesar da presidente tratar como tal, né? Porque inclusive eu chego lá no subsolo e vejo aquilo parecendo um terreiro de macumba, e eu não tenho nada contra religiosidade alheia, mas pelo que eu saiba é terminantemente proibido fumar em repartição pública, né? E a presidente da Câmara dá esse péssimo exemplo. Todas as vezes, quase todas as vezes, eu chego lá, tá com um cigarrão de paia desse tamanho na boca, fumando dentro de uma repartição pública, né? Ou seja, o belíssimo exemplo que ela traz para os munícipes, né? Acha que aquilo lá é o cantinho de churrasco na casa dela, ou é o botequim de esquina, né? Ou é qualquer coisa menos uma Câmara municipal. Para quem ainda acha, o Thiago ele é muito agressivo, o Thiago tem coisa pessoal com a secretária de saúde, vocês não sabem da missa a metade. Deu para os senhores verem através do conteúdo dos áudios vazados, né? A guerra que existe, a sede que existe de poder entre esse grupo maquiavélico que está instaurado na política guapenense. Deu para vocês verem o quanto essas pessoas são baixas. Eu tenho o áudio de Deus e o mundo aqui. Eu vou estar falando a respeito do que eu vou estar fazendo com esses áudios, pelo menos da professora, tá? Os demais, no momento oportuno, na hora que eu estiver bem sereno, com a cabeça bem tranquila, eu vou ver o que eu faço. Mas tenho certeza que se vocês acham que eu sou agressivo, sabe de nada, inocente. Já fui chamado de viado, homossexual, vagabundo, drogado, traficante, de tudo no meio dessa gente. Por essas pessoas que se fingem de boazinhas. Por gente que anda como uma lady e se faz de bonzinho fora das cortinas. Atrás das cortinas, a conversa é completamente diferente. Eu não. Do mesmo jeito que eu sou na rua, eu sou aqui atrás dessa tela de telefone. Do mesmo jeito que eu sou aqui sentado na minha cadeira, no meu quarto, eu sou na Câmara Municipal. O respeito que eu tenho para com os senhores é exatamente o mesmo. Eu falo o que vier à minha cabeça. Se eu entender que eu falei muita bizarrice, eu peço desculpas, eu me retrato. Se eu não me retratei até agora, porque cada palavra que eu proferi não foi generalizada, foi para um grupo específico, e esse grupo específico sabe muito bem a quem eu estou me referindo. Nunca me referi a bons servidores. Eu vou mostrar um trechinho aqui no celular do que aconteceu ontem a eu estar atendendo uma solicitação de um munícipe, a eu estar cumprindo com a minha função. Primeiro, né? O prefeito, o grupo dele já não quer que eu trabalhe, porque lá na Câmara isso é lei. Vão para lá, a hora que o Thiago abrir a boca, vocês gritem, não deixem ele falar. Isso daí eu já tô careca de saber. Não tem problema, se eu não falar lá, eu falo aqui. Eu não vou ficar desesperado por conta daquela publicidade pífia que tem aquele meio de comunicação da Câmara. Se lá ainda tem um pouquinho de acesso, se as pessoas procuram, era notório. Estava com 10 pessoas, eu compartilhava a transmissão da Câmara, automaticamente ia para 80, 100, 70, 50. Era nítido, bastava eu compartilhar. E eu não fiz isso para ajudar a Câmara, não. Eu fiz isso para levar luz para os senhores. Agora, aquela luz que está lá, aquilo não passa de mero teatro e encenação. Para quem teve um pouco de cuidado para acompanhar com mais cautela, teve saco, estômago para assistir tanta dissimulação, os senhores notaram que foi confessado entregas de cestas básicas por parte de vereadores com conhecimento, de secretários, de assistentes sociais, também vereadores. Os senhores notaram que foi confessado que um vereador queria aumentar o salário, alguns, né, salário de pessoas da própria família. Então, para quem tem estômago para assistir, assistam e façam as vossas análises. Não precisa ficar desenhando, maquiando. Cada um tem que ter o seu próprio senso crítico para entender. Basta pesquisar. Se o motivo de eu teoricamente estar perdendo popularidade, que eu não consigo entender,
porque nunca houve um pico de acesso aos nossos vídeos, ao que nós estamos entregando, a inscrições no nosso canal no YouTube, como houve na última semana, nas 2 últimas semanas. Nunca, desde que eu comecei a abrir a boca. A média de acesso nos vídeos triplicou. A quantidade de pessoas recorrentes, sabe? Aquele número de pessoas que todos os dias, hoje nós temos 2.700 pessoas recorrentes que todos os dias assistem o que eu deixo gravado. Todos os dias. Mais 1.870 que oscila. Que não são aquelas pessoas que assistem todo dia. Todo dia, todo santo dia, tem 2.700 pessoas ouvindo o que eu estou entregando para os senhores. Então eu vou me preocupar se a presidente vai me deixar falar ou se não vai falar, por mais que eu fique revoltado, porque é inconstitucional, é revoltante, atenta, né, a legalidade do processo. Eles não vão ficar me tirando do meu equilíbrio para eu ficar me nivelando a essa gente, para eu ficar elevando a minha entonação de voz e depois eles se fingindo de bonzinhos, me chamando de machista, de agressivo. Por quê? Porque eu falo que secretária de saúde é incompetente e é. Porque eu falo que prefeito é incompetente e é. Porque eu falo que secretário de obras é incompetente e é. Ponto final. Se não fosse, nossa praça não tinha sido destruída. Se secretária de saúde fosse competente, ela não se fazia de boazinha e ela deixaria pelo menos uma cartilha do que é o TFD. Eu vou falar um pouco mais adiante para os senhores. Lei de tratamento fora de domicílio. Então, pessoal, para quem acha que eu estou extrapolando, no momento oportuno os senhores verão o conteúdo dos áudios, das mensagens trocadas entre essas pessoas nos bastidores. Eu sou muito ameno com a secretária de saúde. Eu não falei dela um terço, sabe por quê? Porque eu nunca falei da vida pessoal dela. Ela já falou da minha, em diversas rodas onde ela frequenta. Então, para quem ainda, nosso Tiago ataca a coitada da secretária de saúde, vocês não sabem de nada. Arruaça na Câmara, eu falei, então, portanto, pelo amor de Deus, quem quiser ir para lá, se algum cão começar a ladrar, pelo amor de Deus, silenciem. Silenciem. Por mais que eu seja, e olha que eu sei o quanto é difícil fazer isso, não saiam do limite. Não promovam desordem. Não vamos nos nivelar a essa gente. Arruaça na Câmara, arruaça em frente à Casa de Cidadãos. Bom, só essa semana o grupo do prefeito foi me afrontar lá na Câmara e ontem eu atendendo a uma solicitação de um cidadão. Ah, mas o cidadão é... Eu não quero saber o que ele é. Eu quero saber que ele está doente, que ele precisa de ajuda, ele me pediu e eu fui atendê-lo. Eu estou trabalhando. E eu vou mostrar um trechinho bizarro do que aconteceu com o fato de eu ter ido atender a solicitação. Para os senhores que me acompanham viram que eu fiz uma live dentro da casa dele com a esposa dele ontem. E o que é que aconteceu? Assim que eu encerrei a live, my love, um servidor, sabe? Aquele carrapato, aquele gordo mesmo, que não interessa se o prefeito tá matando, se tá roubando, se... não tô falando que tá, viu? Só tô colocando isso de maneira hipotética. Para ele não interessa, o que interessa é se o salário dele tá caindo na conta. Para ele basta. Se o prefeito tá fazendo maquiagem, se a secretária de saúde tá fazendo maquiagem nos serviços públicos, para ele é suficiente. Então eu vou dividir aqui com os senhores a entonação de voz desse cidadão ao ligar para uma pessoa que está com câncer na garganta, que já fez 17, hoje 18, me ligou às 5h30 da manhã e eu o atendi. A entonação de voz que um servidor público falou com um cidadão que está acamado fazendo tratamento para controle de câncer na garganta. E detalhe, esse cidadãozinho, ele está lotado como diretor de epidemiologia. Ele nem legalmente, ele não tem atribuição nenhuma. É porque essa prefeitura é uma casa de mãe Joana, é uma zona. Aí eles se sentem no direito de dar pitaco, de dar palpite, aonde eles nem têm prerrogativa para isso. Então acompanhem comigo a entonação de voz do referido servidor público. Obviamente,
Assim que eu terminei, ele ligou, o senhor me dá licença? Coloquei o telefone dele no Viva Voz e gravei. Um minutinho, ele pra resolver, viu? Peraí. Aí vai explicar pra ele. Se ele quer um esclarecimento, não vamos explicar pra ele agora. Pode esperar aí que nós estamos vendo aí. Tá. Então tá bom, então. Se ele quer o esclarecimento, eu também indo aí agora. Se ele quer esclarecimento, eu tô indo aí agora explicar pra ele. É o mesmo cachorro que tava lá latindo na Câmara. O mesmo que tava lá ladrando. Porque eu simplesmente falei, olha, engraçado, né? Há pouco tempo o senhor me abordou, me enaltecendo, olha, muito obrigado pelo que você fez para minha mãe, agora eu não pago ninguém, eu trafico, eu sou um vagabundo, eu não presto. Por quê? Porque eu tô falando dos erros do seu prefeitinho, da sua secretária de saúde, que você é obrigado a bajular, porque senão provavelmente você vai passar fome. Bom, aí o que eles fizeram, eu vou dividir 2 minutos e 50, eu não vou dividir a baixaria toda com os senhores. E vou tentar mostrar aqui na tela o tom, o nível que essas pessoas, claro, deixando de lado uma servidora, que essa sim se comportou como uma servidora, deixa aqui meus parabéns, apesar de saber que não vai contar, não vai fazer muita diferença, mas uma das servidoras que foi lá foi a Joyce. E ela tentou, de todas as maneiras, ter um diálogo. Ela tentou. A outra servidora, por ser filha também de um vereador, teve o cinismo de zombar na minha cara. Eu quero entrar nesse ponto antes de mostrar para os senhores. De rir na minha cara e debochar e falar assim, mas você tem tempo, você não trabalha, né? Ora, o correto para essa gente é vereador que fica em casa. Toma, me dá o talão de luz aqui, se eu vou pagar. Na hora, no campanha eu te entrego uma cesta básica. Sim, senhor prefeito, sim, prefeito, sim, prefeito. O que é certo para essa gente são os inúteis, que nunca fizeram nada na vida pública, mas que ganharam a vida inteira do poder público. Mas nunca fizeram nada, a não ser falar sim, senhor prefeito. Sim, senhor prefeito. Aí o que acontece? Essa pessoa que eu sempre respeitei e muito, olhou pra minha cara e me tratou com deboche. Ela chegou lá querendo... Falei assim, você não chegou querendo conversar. Você chegou querendo promover desordem, promover barraco. Fato é que o outro débil lá começou a pegar o telefone e se achou o cara, né? O engraçado é que eu tentei assistir, meu Deus, que falta de conexão. Quer falar, quer se comunicar, pelo menos saiba se comunicar. Eu me perco às vezes na minha informação, no que eu quero transmitir para os senhores, mas tudo tem um limite. Bobagem deu tanto. O cidadão não falava alhos com bugalhos, não falava nada com nada, ficou lá gritando na frente da casa de um paciente que no outro dia ia ter que acordar de madrugada para ir fazer uma radioterapia. Esse é o respeito dessa gente. E a outra rindo pra mim, eu falei assim, a Secretaria de Saúde não é da Secretaria de Saúde, ela é servidora, ela é sim. Falei, ela não é dona. E a referida pessoa teve a capacidade de falar que ela é dona. Eles agem como se o prefeito fosse o rei, como se a secretária de saúde fosse uma rainha, como se tudo que eles falam e determinam tá correto. Eles descumprem a lei. Está aqui, ó, lei do TFD. É a lei que foi instaurada através da portaria 55 de 99 pelo Ministério da Saúde. Tratamento médico fora do domicílio através do SUS. Os senhores sabiam que os senhores têm direito, não só os senhores, como os acompanhantes. Eu perguntei lá para a senhora, falei, eles pagam o almoço para a senhora? Não. Falei, senhora sabe que a senhora tem direito? Tanto o seu marido que está fazendo o tratamento, quanto a senhora. A senhora sabe que se a senhora precisar pernoitar, a senhora tem direito? Que tem um valor, tem uma tabela, e eu não vou ficar falando, entrando em parte chata, ficar lendo um artigo, inciso de lei. Os senhores agora que se dê o trabalho de procurar lei do TFD, para os senhores entenderem quais são os seus direitos, para a hora que vocês chegarem lá na Secretaria de Saúde, vocês não serem ludibriados, passados para trás, por secretária de saúde que fala, olha, eu vou ver o que... Não, você não vai ver o que pode fazer. Você vai resolver. O meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu irmão está com um problema gravíssimo, não tem estrutura para poder fornecer o tratamento para ele, portanto, eu exijo a condução e eu exijo o dinheiro
para poder custear a minha alimentação, a minha pernoite, se preciso for, porque isso é lei, isso não é favor que vocês estão fazendo para mim, não. E me desculpe, esse prefeito é tão inútil, tão incompetente, na onde é a nossa central de saúde, digamos assim, aonde nós, cidadãos guapeenses, mais recorremos quando precisamos de tratamento de mais alta complexidade. Passos. Esse inútil desse prefeito não poderia alugar umas 3 casas boas, amplas, arejada, colocarem lá servidores, faxineiros, cozinheiras, enfermeiros, para quê? Para que o inútil, o incompetente? Para a hora que sair uma ambulância daqui levando os 300 que estão precisando de atendimento fora do domicílio, conforme me relatou a servidora, filha do vereador, para que essas pessoas não fiquem jogadas como cães. Acabou o atendimento? Olha, eu vou te deixar lá na nossa casa de apoio. Lá você terá um sofá, você terá uma TV para assistir, um chuveiro, um banheiro para tomar um banho. Se precisar pernoitar, você terá um quarto para poder dormir. Se você quiser chegar com fome, terá um prato de comida boa, limpa, sadia para você se alimentar. É difícil fazer isso? Não tem recurso? Gasta 50% com educação e saúde aqui, ó, para não fazer gesto obsceno. Mentira! Mentira, eu já estou elevando a minha entonação de voz. Isso são coisas simples que poderiam ser feitas. Aluga uma casa em Piuí, aluga uma casa em Passos, aluga uma em Varginha, monta uma base de apoio em cidades que ofereçam o que a nossa não tem estrutura para oferecer. Ah, não. Aí eles jogam. Aí eu vou mostrar para os senhores o áudio aonde o tal do Ronald, servidor público, estava dando como desculpa: a ambulância tem que trocar o óleo, a ambulância tem... Eu quero saber de ambulância ter que trocar óleo. Isso não é problema meu. Isso é problema seu. Isso é problema da Secretaria de Saúde. Se organizem. Comprem a quantidade de ambulâncias, de automóveis necessários para poder entregar condições dignas à população guapeense. É só isso que eu estou pedindo. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é esse. E para a servidora que falou, eu não tô aqui, ó, eu tenho as minhas anotações para eu não esquecer tópicos que eu quero conversar com os senhores. Mas notem, tá aqui meu olho aqui, eu não vou olhar para o caderno. Eu vou falar sem pensar, fazer um briefing do que eu fiz. Ah, você está falando com arrogância. Não, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas aí os senhores analisem se já teve algum vereador, se esse prefeito fez o que eu fiz durante um ano de mandato. Foram até o momento 15 projetos de leis, dos quais 9 foram aprovados, mesmo eles me odiando. 9 dos 15 projetos de lei, 15 ou 14, desculpa, é porque eu tenho mais 1 ou 2 para poder apresentar, mas já tem projeto tramitando. 9 foram aprovados. 1 teve pedido de vista. Tem mais 1 tramitando. 15 projetos de lei. Teve vereador que está lá a vida inteira e nunca colocou um. Nunca colocou um. Mas o bonito é isso, é quem não trabalha. 15 projetos de lei. 14 emendas a leis orçamentárias. Só emendas específicas, só para estudar e entender isso daqui que chama orçamento público, para poder ter assertividade na hora de trazer as informações para os senhores, eu estudei demais. Eu fui lá em São Paulo para poder aprender, não foi para passear não. Conforme o inútil lá ficou me chamando de campeão das diárias, eu vou falar para os senhores de diárias. O quanto às vezes eu sou imbecil, mesmo. Aí eles têm razão num certo ponto, mas não é da maneira que eles pontuam. 14 emendas às leis orçamentárias, sem contar a emenda impositiva que por incompetência deles não foi estabelecida esse ano, incompetência total. Quem colocou a emenda impositiva fui eu, 15 emendas. Fora as inúmeras emendas que eu coloquei e que eles não aprovaram. Inclusive solicitando o reajuste do INPC no ano passado, referente a 4 anos que estava com defasagem. Isso que eles fizeram esse ano, eles fizeram porque queriam aumentar o próprio salário. Vocês estão achando que eles estão preocupados com o servidor do baixo clero? Servidor do baixo clero teve aumento em cima do salário base. Vocês sabem quanto que o motorista é registrado aqui?
Menos de R$1.000. Aí, enquanto o prefeito teve quase R$2.000 ou R$2.000, sei lá, mas mais ou menos, de aumento salarial, enquanto a secretária de saúde deve ter tido por volta de R$500 a R$600 de aumento, o baixo clero teve 80, 90. Ah, mas nós somos muito bons. Aí quando eu coloquei a emenda, eles votaram contra a emenda, o Everton fez um ofício como se ele tivesse pedido. Mas está gravado. E ele falou que eu sou mentiroso. Eu votei contra. Vou fazer questão de pegar a parte da fala dele, não adianta você querer pagar o vídeo não. Vou pegar a fala dele nas duas últimas reuniões. Uma onde ele fala que a esposa dele também merecia o aumento, por isso ele vota sim. E a outra na última reunião que ele fala, não votei não. Não votei não. Eles esquecem que lá está sendo gravado. Bom. Falei das emendas. Só ofícios foram 56. Requerimentos de informação, 12, dos quais quase 100% deles foram negligenciados. 2 CPIs instauradas, mesmo tendo quase minoria total lá na Câmara. Indicações foram 15, das quais 5, salvo engano, 4 ou 5 para reforma de casas de pessoas que realmente necessitavam. E fica aqui a minha gratidão, estas foram atendidas. 2 casas na Jacutinga foi reformada a pedido meu, por indicações minhas. Aqui na cidade de Guapé mais 2. Fora os quilômetros que eu rodei na minha caminhonete com o meu combustível. Para ser mais exato, o ano passado, 6.300 e... Aí vamos fazer um cálculo besta. 6.300 quilômetros, 360. 6.336 estou colocando. Vezes 1,51. Quilometragem de hoje. Está aqui, ô babaca. Ô imbecil. As minhas diárias aqui, o campeão da diária. O engraçado, quando o cidadão aí que ficou rico, milionário do dia pra noite, que hoje é comerciante, é agricultor, é cafeicultor, é pecuarista, gastou 45 pau, você não falou nada não, né, o baba-ovo, carrapatão, parasita. Aí você não falou nada não. Você sabe quanto que eu gastei já de despesa na minha caminhonete? Pra estar indo no Araúna, pra estar indo na Volta Grande, pra estar indo na Jacutinga, pra estar indo no Santo Antônio, pra estar indo no Pontal. Eu já fiz reunião em cada ponto dessa cidade em menos de um ano. Ô inútil. Você tá achando que eu tô querendo ficar com diária pra mim? Ô imbecil. Bom. Que mais? Indicações... 4 moções, que eles... 3, mentira, que eles desprezam. Enquanto o prefeito estava chamando o professor de cachaceiro, eu fiz questão de colocar uma moção de aplauso para os professores, para os profissionais de saúde e para os policiais que nos promovem segurança pública. Eles não sabem nem o que é isso. Isso tudo, senhora servidora, que foi lá rir com deboche na minha cara, falando, você tem tempo, você não trabalha. Não, quem trabalha é seu pai. Eu não trabalho, não. Eu abri mão de tudo na minha vida para me trabalhar e atender a população guapeense. Eu ainda sou obrigado a escutar uma servidora falar que eu tô indo agredir porque eu não trabalho. Primeiro, aquilo não era nem atribuição. Ela não tinha que ter saído da onde ela estava para vir promover desordem na porta de casa alheia, não. Eu lá estava no exercício da minha função. A função dela é promover acesso de qualidade para a população guapeense à saúde. A função dela não é ir lá, junto com um cão raivoso, ficar promovendo desordem e deixando o cão raivoso ficar gritando na frente da casa de uma pessoa enferma, não. Eu estava no exercício da minha função e eu fui porque eu fui convidado. Eu não fui lá com entonação de voz agressiva. Se os outros 2 tivessem chegado na mesma maneira que a servidora Joyce chegou, nós teríamos dialogado. Eu inclusive falei, Joyce, quer ir lá em casa tomar um café? Lá você vai ser bem-vinda, mas esse cidadão desqualificado, não, ele não tem minha atenção. Então eu vou dividir, antes de mostrar a maneira que eles chegaram, eu vou dividir 2 minutos e meio de um vídeo que eu gravei com o seu Afonso me relatando algo que eu não sabia e tinha finalizado a live. Aí eu pedi para ele, falei, o senhor grava para mim? Ele grava. Eu falei, tem problema da publicidade? Ele, não. Então eu vou dividir com o senhor. E outra não. Mas eu quero deixar esse vídeo registrado, porque assim que finalizei, o senhor Afonso me contou mais uma história e é estarrecedor. Depois falam que eu falo demais, eu vou pedir para ele contar novamente o que ele acabou de me dizer. Por favor.
o crioulo, ia eu, o crioulo, acompanhado do crioulo, e uma mulher branca no carro, né? Aí eles me tiraram do carro e eu estava indo no outro carro. Aí quando veio, nós foi para fazer rádio, chegou, o crioulo não apareceu. Aí eu... O que foi, Raíza? O crioulo faz rádio junto comigo, não veio? Me dá um minuto. Aí fui saber que foi que chegou. Oi, Raíza. O acompanhante do crioulo tinha dado Covid, que tinha ido junto com o crioulo, antes de ontem, porque no Ibaté deu positivo, né? E eles pegaram e colocaram uma mulher branca que estava indo junto com eles, colocaram a mulher junto comigo no carro, sabendo como é que está a minha situação. A minha irmã relatou, brigou, tem até os áudios, o Rony, falou assim que não podia de jeito nenhum, que o acompanhante do crioulo tinha dado Covid, né? E a mulher estava junto com eles, né, no carro, colocou junto comigo no carro. Então colocaram uma pessoa que eles sabiam que possivelmente podia estar com Covid-19 junto com o senhor no mesmo automóvel. No mesmo automóvel. Eu acho que eu tenho até o áudio da Rita ali do Rony que mandou, entendeu? E falou que ambos de par, que estava em casa separada, que não tinha perigo nenhum, que todo mundo de máscara, sei que tem, mas a pessoa viajou com a pessoa com Covid e no outro dia eles colocaram ela junto comigo no carro para ir para Passo, para palpar carro. O senhor me autoriza a estar publicando mais essa mensagem, mais esse vídeo? Pode, porque... Tá, que essa mensagem, mais essa, sirva para mostrar para os senhores que às vezes, quando eu me exalto, é porque eu tenho motivos. Isso daqui está acontecendo todo dia. E eu vou mostrar todo dia, se preciso for, para ver se a população guapiense acorda e vê que prefeito, que secretário de saúde não é bonzinho não, tá? Eles estão negligenciando a nossa gente e eu, no exercício da minha função, continuarei cobrando providências tão necessárias para a minha população. Isso não é só pelo seu Afonso, não. Isso é para qualquer uma pessoa. Mesmo as que não gostam de mim. Qualquer cidadão que me procurar e eu ver que está sendo negligenciado pelo poder público, obviamente eu vou falar. Foi isso que eu prometi. Eu não prometi virar capacho de prefeito. Deixa eu mostrar. Cadê? Vou mostrar parte da baixaria. Olha o nível. Ó. Boa tarde, tudo bem? Já. Sim. O que está acontecendo com você? Seu Afonso, o que está acontecendo com relação... Você não procura saber tudo. Não, eu não vou procurar saber, eu li 1.500 páginas, Érica, você me perdoa. Eu vi muito bem o que está acontecendo. Eu acho que a gente... Por que você não procura saber? Por que eles não respondem os requerimentos de informação que eu coloquei lá? Por que a secretária de saúde dela não responde? Os inúmeros requerimentos. A secretária de saúde teve a capacidade de atrasar durante 46 dias e me pedir mais 120 para responder um requerimento de informação. Por que você não procura? Tá me achando com cara de babaca? Tá me achando que vocês vão passar a bicarinha em mim como vocês passam nessa população carente que precisa? Tá achando que eu sou imbecil para acreditar nessa conversinha fiada? Não, eu não acho que vocês estão de brincadeira na saúde. Eu nunca falei de absolutamente... Eu posso falar? Assim que eu terminar, eu te passo a palavra. Porque se ficar da mesma maneira... Não, eu não estou achando de brincadeira. Eu estou achando que os... Eu posso ou não? Eu posso... Não, eu sei de gente que recebeu... Você veio aqui para fazer barraco? Vocês vieram para dialogar? Não, eu não tenho conversa com o senhor, não. Eu não converso. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão, tá? Aqui, ó, para você. Aqui, ó. Nós somos funcionários da saúde, nós trabalhamos 20 Por que eu tô fazendo isso? Eu posso falar? Pede para esse cidadão se calar, porque eu não vou ficar ouvindo ninguém fazer barulho no meu ouvido. Eu não... Quem é esse cidadão? Quem é... Nós temos mais 300 pacientes de tratamento. Dá um direito de resposta no meio de comunicação de vocês que vocês apagam. Vai lá no site da prefeitura. Seu prefeito não publicou e não apagou. Não, eu não quero conversa com você. Eu não converso com gente do seu nível. Eu estou conversando com a Érica. Eu não tenho que perder meu tempo com você. Saúde está péssima. Saúde está péssima. Eu não estou... A gente trabalha. Você acha que eu tenho medo de você, filho? A gente trabalha aqui. Eu posso. Então, me permite, eu vou te dar a voz.
Tá. Entendeu? Você me perguntou e você não deixou eu falar. É, porque eu tô te explicando o que é. Não, Você você não foi lá primeiro... saber. Não, eu ir lá saber de novo? É, você nunca foi lá. Não, Nunca foi lá com a ele. minha cirurgia foi você que me ligou falando que ela foi cancelada faltando um dia. Ninguém me deu explicações. Então, por gentileza, você me perguntou, se você me permitir, eu vou te responder. Tá. Eu vim aqui porque um cidadão me ligou, chorando, sofrendo, como tantos outros mais. Eu li 1.500 páginas a 1.800 páginas, aonde mostra que a sua secretária de saúde, eu não estou falando você, Não, mas você e fala da saúde, posso, mas por foi, gentileza, Falou, você posso concluir? Não é pessoal, É diálogo, um fala, depois o outro fala. É pessoal. Tá? Duas coisas. Não, não é pessoal, não. Eu não tenho nada pessoal. A secretária Eu não tenho é nada... É a saúde. Não, ela não é dona. É sim. Não, ela não é dona. É sim. Manda ela montar a empresa dela. Isso Vocês viram? Ela não é dona. É sim. É sim. Bom, primeiro a servidora chega lá. O que tá acontecendo, Thiago? Você fala pra gente. Aí a hora que eu fui falar, ela não deixava. Aí juntou o outro carrapato lá para ficar gritando perto da casa do senhor. Eu tentando explicar, falei assim, não, ela poderia ter chegado diferente. Aqui, ó, eu vou falar. Não chegar. Eu posso... O que tá acontecendo? Você perguntou, primeiro, saiba ouvir. Aí o agressivo sou eu. Falei, ela não é dona. É sim. É sim. É sim. Vou mostrar mais um trechinho. É uma repartição pública. Isso é uma repartição pública. E o servidor público tem que servir com excelência. Cadê as ambulâncias? A gente serve. Cadê as ambulâncias, Érica? Cadê a do doutor, a do professor, do Cássio Soares e a outra? Eu nem sei o nome de deputado. Não, eu sei, eu li. Ó. Eu li e vi dinheiro ser jogado no ralo. Eu li e vi dinheiro ser jogado. Eu sei qual é a realidade, você sabe por quê? Porque eu estudo. Diferente de muito vereador que entra lá só para receber salário, eu estudo, Érica. Eu estudo, eu leio. E eu vi como tanta... Não, é lógico que eu tenho, porque eu recebo. Ah, nós trabalha, eu não estou trabalhando, não? Você está rindo com cinismo? Você está estudando. O que o outro vereador que você tanto admira faz? Ele trabalha também? Quantos projetos ele colocou para você estar rindo com esse cinismo? Não, eu não tenho que perguntar, eu vi. Eu vivenciei. Vocês estão entendendo? Filha do vereador, servidora pública, vai me afrontar no exercício do meu ofício, eu trabalhando, e ela ri com um ar de deboche. Você tem tempo, né? Isso porque eu não estava filmando o rosto dela. Eu evitei. A hora que eu fui filmar, eu viro a câmera pro meu rosto. Não quero ficar filmando o rosto de ninguém, apesar de saber que eu posso. E às vezes deveria. Vocês não viram o olhar de cinismo, o olhar de deboche que eu fui obrigado a engolir seco. Eu acabei de falar para os senhores quantos projetos eu coloquei, quantas moções, quantas indicações, quantos requerimentos, quantos ofícios. E fora as emendas que eu consegui só no ano passado, quase R$1 milhão. Quantas que o vereador seu pai trouxe para Guapé? Para você falar que eu não trabalho. Você tem tempo, né? A gente trabalha. Você trabalha, então faça seu trabalho direito, que eu não vou te perturbar. Se o trabalho de vocês... Se a sua secretária der condições para que você faça o seu trabalho direito, você não vai ter problema comigo. Agora, sair para vir me afrontar, me atacar no exercício da minha função e botando um carrapato do prefeito para ficar falando alto na frente da casa de um enfermo, isso é descabido, isso não tem nome. Aí o agressivo sou eu sou o machista. Não, eu não posso falar assim, é porque ela é mulher. Nossa, não pode. Não pode. A Joyce, eu não elevei a entonação de voz com ela, eu não a desrespeitei em minuto nenhum. Muito pelo contrário, eu me solidarizei por ver a agonia que ela estava. E sabe por que ela estava em agonia? Por conta da incompetência do poder público. Porque se as ambulâncias que foram ganhadas, ou se não tivesse ganhado, se o poder público tivesse comprado e colocado aqui, esse tipo de problema não estaria acontecendo. Então tá dando para vocês ver, aí... Muita gente vai falar assim, mas deu polícia? Eu quero deixar claro para os senhores, quando eu disse para os senhores não irem lá na Câmara para não ter problema, o Thiago não tem medo de nada? Óbvio que eu tenho. Eu não sou retardado. Óbvio que eu tenho. Eu sei a caixa de marimbondos que eu estou mexendo. Já fui ameaçado inúmeras vezes. Inúmeras. Se tivesse sido só uma, estava bom. Inúmeras vezes. Hoje falei com a minha amiga Maria, o Thiago, você tem que colocar. Eu falei assim, eu não tenho condição, Áureo, eu não tenho dinheiro. Eu não roubo. Eu não faço merda.
o salário que eu recebo lá, e olha que eles deram um jeito de dar uma mordida nele, e isso não vem ao caso porque é coisa pessoal. Mas tenho certeza, vocês estão achando que eu recebo o mesmo que o vereador lá recebe? Não recebo, não. Não recebo, por conta de uma articulaçãozinha política deles. Que eles envolveram em família, em coisa pessoal, para poder atacar meu bolso. Mas mesmo assim eu não parei. Não parei. Continuei me dedicando e continuo me dedicando. Para me ouvir uma servidora pública me atacar. Ah, Thiago, não fala, porque tem família grande. Isso vai ser muito ruim politicamente para o senhor. Que se dane. Que se dane. Ah, porque você fala, não, eu sou gentil, eu sou dócil. Mas eu não abaixo a cabeça para servidor público, eu não abaixo para prefeito. Se o servidor público tiver no direito dele, eu me desculpa. Eu te peço desculpas. Ontem, eu vou dividir com os senhores, porque alguém deve ter compartilhado e isso já chegou para mim. Também. Teve uma mensagem no grupo, Guapé, Estrada Guapé, Capitólio. Aí uma pessoa pegou e deixou os parabéns pro prefeito. Eu peguei e coloquei a minha opinião. E essa pessoa me ligou, nossa, me desculpa por isso, isso, isso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, se eu sonhasse que era uma senhora, eu não tinha nem replicado a mensagem. A senhora não tem que me pedir desculpas. Quem te pede desculpas sou eu. Cadê? Vai acabar a bateria do meu telefone. Oh, que lindo. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem dela ontem. Eu vou mostrar aqui, eu mandei. Boa noite a todos também. Eu só estou vindo me posicionar porque eu vi a publicação em cima de algo que eu havia colocado no grupo, né? Obviamente, eu discordo, respeito com toda certeza com as opiniões contrárias, mas o meu entendimento é completamente divergente. Não concordo, não compactuo, na verdade repudio o posicionamento do excelentíssimo senhor prefeito Nelson Alves Lara. A obrigação dele é gerir com eficiência os recursos que nós temos. A responsabilidade do produtor é da cerca para dentro, da porteira para dentro. A do poder público é para fora. Se a estrada é intermunicipal, a responsabilidade é do município. O município arrecada e arrecada muito. Nós pagamos e pagamos muito tributos. Eu digo nós porque, apesar de político, eu não deixei de ser cidadão. E estou vendo dinheiro ser jorrado de maneira inescrupulosa, de maneira irresponsável. E o que o poder público tem entregado para a população guapeense é desculpa. Desculpa que está chovendo demais, desculpa que está chovendo de menos, desculpa que não tem mão de obra, desculpa que a máquina não está disponível, desculpa que atrasou a licitação, desculpa que a empresa que ganhou a licitação não cumpriu com o contrato, desculpa daqui, desculpa dali, e resultados que é bom nada. São produtores perdendo a sua produção, são crianças deixando de ir à escola, são cidadãos tendo seus carros deteriorados por conta dessa péssima condição nas estradas, e a culpa disso não é de São Pedro, não. A culpa disso chama-se falta de planejamento e falta de comprometimento daqueles que detêm a caneta, que podem e devem fazer o melhor para a população guapeense. Portanto, eu deixo aqui público a minha manifestação, independente se perderei apoio político ou não, se as pessoas deixarão de me admirar ou não. Esta é a minha opinião. Eu não compactuo de maneira nenhuma com essa maneira que o poder público tem negligenciado as necessidades básicas. Eu digo necessidades básicas, porque eu estou cansado de ver produtor à deriva, porque balsa está estragada, porque estrada está em péssima condição, por isso, por aquilo. Daqui a pouco, Deus me perdoe, que não aconteça nunca, mas parece que estão esperando acontecer uma tragédia nessa balsa, uma balsa dessa afundar, algumas vidas se perderem. Aí o poder público vai lá e manda meia dúzia de coroa de flor, vai um bocado de político leviano abraçar os familiares e falar: olha, minhas condolências, ele foi muito bom, ela foi muito boa, isso foi uma tragédia. Não, gente, chega de olhar com esse olhar benevolente para com os homens públicos. Homens públicos têm que ser cobrados. A iniciativa
privada não aceita a ineficiência. Por que o poder público haveria de aceitar? Essa é a minha humilde opinião, com todo respeito, mas é completamente divergente do comentário que agora acabei de ouvir. Bom, eu não agrido, eu não ataco quem não me ataca. E mesmo assim, mesmo tendo convicção de cada palavra dessa que eu falei, a hora que ela me ligou, ela me pedindo desculpa, eu falei, de jeito nenhum. Me perdoa. Ah, Thiago, eu confundi, eu achei que eram os proprietários que tinham que limpar a beirada da estrada. Falei, bom, não é. Responsabilidade do produtor é da cerca, da porteira para dentro. Ademais, é do poder público. E já entrando nesse assunto, nas minhas voltas lá no Araúna, conversando com a população de lá, eu conversei com produtores que falaram, Thiago, a última vez que essa estrada, a estrada do Sr. Orcilino, deixa eu falar que é mentira. Não, obviamente eu não vou falar com quem eu conversei. A última vez que essa estrada viu cascalho foi na administração do José Dalton Barbosa. Nem Luciano levou. A culpa é de São Pedro. Choveu demais. Outra bizarrice que eu vi agora há pouco. Thiago, você critica tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu sou técnico em agropecuária. Eu estudei num dos melhores colégios que tem no Brasil e trabalhei minha vida toda com isso. Num dos filmes que eu fiz, mostrando o Colonhão, convidando o prefeito a ir carpir o Colonhão, já que ele falou que era obrigação do produtor, eu vi uma publicação, Operação Mata-Mato. Quem quiser passa lá e pega 1 litro de glifosato. Você sabe quando que esse glifosato vai matar esse Colonhão nessa altura? É nunca. É nunca. Vocês vão dar uma bambeada nele e gastar dinheiro. E sabe qual que é o problema maior? Que isso não pode ser utilizado dessa maneira. Olha quanta burrice, quanta incompetência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na margem das estradas existem também árvores nativas. Então, para o poder público fazer isso, primeiro ele tinha que proceder com uma roçada, manter sempre limpo, e quando o mato começa a subir, através de alguém que tenha competência, através de um corpo técnico de uma secretaria de agricultura, que o agrônomo ou o técnico fala, olha, eu vou acompanhar esse trabalho. Para quê? Para evitar que se jogue herbicida em cima de planta nativa. Mas os caras são tão imbecis, tão idiotas, que estão achando que eles vão resolver o problema desse mato que está entrando para dentro da estrada agora, dando 1 litro de glifosato que está valendo R$200 para cada produtor. É burrice demais, é ignorância demais por metro quadrado, mas eu não posso falar. Não posso. No olhar dos mimizentos, eu tô errado. Então falei da Operação Mata-Mato. Site transparência. Já pedi até pelo amor de Deus. Já coloquei o meu cargo à disposição caso alguém prove que esse site transparência realmente entrega as informações que nós precisamos ter. Principalmente nós, vereadores, fiscais, defensores da lei, pelo menos é o que eu sou. E é o que eu acho não, quem acha não sabe. Eu acredito que os demais deveriam ser. É óbvio que eu não estou generalizando, né? Eu sempre separo o joio do trigo. Mas infelizmente o joio é dominante. Zero, nada. Recapeamento do bairro Vila Rica. Cadê? Já pegaram 2 milhões e cadê o recapeamento? Aquilo tá um lixo. Eu filmei lá, não publiquei ainda. Filmei a pracinha que o mato tá tomando conta. Cadê o parquinho que não existe? Cadê a estrutura mínima para os nossos munícipes? Nada. Mas, frente, né, conforme o entendimento da servidora Érica, eu não trabalho. Eu tenho tempo, eu não trabalho. Tá? Cristais, ou parasita, ou capacho. Hoje eu fui para Cristais. Sabe com o quê? No meu carro capacho. Com a minha gasolina, ou parasita. Sabe quanto custa o quilômetro rodado? Faz as contas aí, ida e volta para Cristais hoje. Obviamente eu também tinha coisas para fazer, mas eu procuro intercalar, e eu já fui para lá única e exclusivamente para legislar, para aprender, e não recebi diária não, canalha. São 220 quilômetros ida e volta. Se você conseguir, se você fez pelo menos o primário, ontem eu te perguntei se você já tinha lido ao menos um gibi, porque pela sua maneira de se comunicar, eu imagino que nem rótulo de shampoo na hora de fazer as suas necessidades, você deva ter se dado ao trabalho de ler dentro de um banheiro.
Tamanha sua dificuldade de se exprimir. E acha que está fazendo bonito, e acha que os outros estão aplaudindo. Só aplaude gente como você. Incapaz, inútil e dependente como você. A polícia estava lá, Tiago? Óbvio. A polícia foi na Câmara? Claro. Uma das pessoas que está me afrontando, puxem a ficha dele lá na delegacia. Puxem quantos boletins de ocorrências, quantas denúncias que tem nas costas desse cidadão. Denúncia, eu não estou falando que tem, eu estou falando que tem denúncia, tá? Que tem denúncia de porte ilegal de arma, de agressão contra menores, contra mulher. Tem uma série. O histórico desse cidadão é repulsivo. E ele estava gritando, e pela entonação de voz que o outro cidadão me ligou, eu achei que fossem os dois irmãozinhos. Obviamente, eu não sou besta, vai que aparece um doido desse daí com 38 lá e me dá um tiro na minha cara. Eu, diferente deles, confio na polícia militar e respeito. Portanto, claro que eu chamei, olha, eu tô com a minha integridade física ameaçada, eu preciso da presença de vocês. E vou fazer isso em todas as reuniões da Câmara. Não é por medo, porque você não é... Não, eu tenho mulher e tenho filhos para me poder cuidar. Eu não vou me rebaixar ao nível dessas pessoas. Eu não vou esperar tomar um tapa na orelha, porque eu não vou tomar quieto. Obviamente eu vou perder o sentido e vou revidar. E é exatamente o que eles querem. Então por isso da Polícia Militar, junto a mim, as duas vezes. Lei do TFD, eu espero que tenha ficado muito bem entendido para vocês, tá? Secretária de Saúde, eu vou arrumar o táxi para você, eu vou pagar... Pelo amor de Deus, isso é direito nosso e dever do poder público. Pelo amor... me pagou a cirurgia. E eu coloquei lá ontem, ela ficou descolocada, ela perdeu o chão, ela perdeu o lugar. Eu vou contar uma história fictícia para vocês, bem rapidinho. Tem uma certa prefeitura, lá na cidade de Tudo Pode, aonde a secretária de saúde da cidade de Tudo Pode utilizou de dinheiro público da cidade de Tudo Pode para pagar a cirurgia para gente da cidade, da própria secretária de saúde. Vocês estão entendendo? O porquê que eu solicitei a listagem das pessoas que foram contempladas com cirurgias aqui no nosso município? Foi por isso. E outra, lá na cidade de Tudo Pode, a mesma secretária de saúde autorizou o pagamento de cirurgia que passa do valor de R$20 mil para parente de vereador na cidade de Tudo Pode. Só que o parente do vereador Tudo Pode não mora na cidade de Tudo Pode, ele mora em Passos. Vocês estão entendendo? Vocês conseguiram entender? O Thiago fica doido. Aí eles vêm lá e pegam a parte do meu vídeo que eu tô falando alto. Machista, taxista, eles não sabem nem o que é uísta, mas eles escrevem, eles acham bonitinho. Fascista, não sabem nem o que é fascista, mas estão lá apontando e chamando os outros de fascista. Mas não tiveram, pelo menos, a curiosidade. Antes, para eu estudar, eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, pesquisar. Hoje tem um Google. Quanto mais fácil, mais preguiçoso eles ficam. Quanto mais fácil, mais preguiça essa gente tem. Cristais. Hoje eu fui para Cristais no meu carro com o meu combustível, estive em escola, estive em creche, fui no Canil. E o porquê que eu tô falando que eu fui no Canil? O Canil de lá é um brinco, depois eu vou mostrar as fotos para os senhores. 7 lotes no Algarve, R$2 milhões. Você vai votar a favor do projeto, Thiago? Nunca! Fiquem atentos, vocês vão ver 7 lotes caríssimos que está em posse do poder público, fazer assim, daqui a pouco ninguém dá notícia mais, ninguém sabe quem negociou, ninguém viu. Por quê? O projeto de lei número 0x de 2000x dispõe sobre a negociação diária com matrícula tal para tal. Vocês sabem que o que... Peraí. Fala, o poder público quer pegar 7 lotes que valem R$2 milhões e 100 mil e trocar numa área que vale 400 mil. Com desculpa de fazer canil. Vocês estão de acordo? Seria muito mais simples colocar desse jeito, né? Faz um referendo e leva essa informação para a população. Não. Projeto de lei número X
fala da área de matrícula tal, para vocês não entenderem nada. Aí a hora que vocês veem, sumiu do município. Aí eles pegam a área mais nobre da cidade e enfia ela com desculpa de botar uma empresa de biodiesel ali do lado do Clube IP. É a genialidade dessa gente. É a genialidade dessa gente. Mas não pode falar porque eu sou agressivo, eu sou machista, sou taxista e sou fascista. Se quiser vender os 7 lotes, se o prefeito tiver decência, vergonha na cara, um mínimo de senso de responsabilidade e quiser fazer o mesmo projeto de lei para pegar esses 7 lotes que valem 2 milhões e 100 e converter esses 2 milhões e 100 para construir, ampliar, melhorar a estrutura da Santa Casa, eu sou o primeiro defensor do projeto. Agora, trocar lote em troca de lote para fazer canil, vai pro raio que o parta. Vai contar mentira. Eu vou... Para quem acredita nas suas mentiras. Enquanto você conta mentira, eu vou mostrar a verdade. Então, fiquem atentos. 7 lotes. Já falei tudo aqui da pauta. E tem um tanto de áudio para poder mostrar para os senhores... do referido, né, lá do diretor de epidemiologia, da maneira como ele trata os pacientes, os munícipes, né, porque ele não devia nem estar tendo contato com o paciente. O trabalho dele não é esse, pelo menos não é isso que ele está, não é lá que ele está lotado. Mas tudo bem, deixa esse infeliz para lá, não quero entrar nisso, não vou nem dividir esses áudios com os senhores que eu estava programado de dividir. E com relação ao assunto principal que eu deixei para o final. Professora Emilce e vice-prefeito Evandro. Primeiro, vice-prefeito e contador Evandro. Tem muita gente que fica porque o Thiago isso, porque eu já sei de conversas, muita coisa não me deixou feliz. Eu ataco sim essa administração leviana e infelizmente o vice-prefeito, o contador Evandro, faz parte da administração. Por mais que ele não esteja no operacional, ele está na parte política. Ele está junto com o Nelson. Então a única ressalva que eu tenho para falar do Evandro, pelo amor de Deus, e tudo que chegar diferente disso no ouvido dele é mentira. É o fato de ele ser conivente com as atrocidades que esse prefeito faz. Só. Evandro, contador, foi uma pessoa e é uma pessoa que eu sempre respeitei. Evandro, contador, entrou aqui dentro da minha casa, já almoçou comigo, trouxe o Moçambique para cá, deixou as bandeiras do Moçambique, pegou meu filho no colo. Então, o Evandro, eu respeito. Todos os meus ataques se restringem ao meio político. Eu nunca ataquei, e mesmo que o Evandro seja candidato a prefeito, a vice-prefeito, sabe-se lá o que o Evandro vai querer fazer da vida dele no futuro, eu nunca vou atacar o Evandro. Se eu tiver que atacar, eu vou atacar uma ideia. Se eu tiver que discordar, eu vou discordar de uma conduta política. O Evandro, a esposa do Evandro, sempre me trataram maravilhosamente bem. Então, para os filhos da puta, me desculpem o termo, que fica aí de mimimi, envenenando a cabeça do Evandro, que o Thiago tá fazendo. Não, a minha questão primeira é com o Nelson. Se o Nelson sair da cadeira e o Evandro sentar, e o Evandro continuar na mesma linha, obviamente nós teremos problema. Do contrário, a única ressalva que eu tenho com relação a Evandro é ele ser vice-prefeito desse prefeito incompetente. Só. Mas absolutamente nada. Nada. Muito pelo contrário. O dia que o Evandro, não sei se ele gostaria, não sei até que ponto os meus ataques da administração mexeu com ele, se a quantidade de mágoa que ele tem de mim, pelo fato de estar atacando a administração, se ele realmente acreditou em alguma informação distorcida, em alguma mentira, em alguma calúnia, não sei. Mas se o Evandro quiser vir aqui na minha casa, sentar, tomar uma cachaça comigo, trazer o Moçambique de novo, o capitão Ravizio sempre foi bem-vindo, sempre será. As minhas portas da minha casa eu sempre reverenciei. Moçambique, Congo, eu arrepio quando eu passo perto, me dá um nó na garganta, eu choro. Eu entrei dentro da casa com do Evandro, com meu filho no pescoço.
junto, no meio do Congo. Então eu não tenho por que atacar Evandro. Eu não tenho por que, o Evandro vai ser vice-prefeito, se amanhã você quiser... Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu estou trabalhando para ser vereador. Eu não estou preocupado se o Evandro vai ser candidato a prefeito. Quando eu perguntei para a secretária de saúde, não é preocupação, se ela quiser se candidatar a prefeito, ela se candidata, qual é o problema? Qualquer um pode fazer isso. A minha questão da pergunta principal que eu fiz para ela foi para saber se a ambição política dela estava cegando ela a ponto de estar prejudicando tantos comerciantes como eu vi serem prejudicados na minha cidade, ponto. Foi só isso não é difícil de entender. Não entende quem não quer. Não entende gente maldosa, que pega a informação e fica distorcendo e fica plantando mentira, plantando intriga na cabeça das pessoas. Se o Nelson não, sinceramente eu estou tão decepcionado com ele, que eu não quero misturar política com social, mas o Evandro não, o Evandro sempre me recebeu bem no escritório dele, já entrou na minha casa, sempre tratou bem a minha mãe, minha esposa, meus filhos. Eu não tenho por que ter problemas com o Evandro, e eu tô cansado de ver gente contar mentira e ficar destilando veneno na cabeça do Evandro. Então minha relação com o Evandro, que fique pública, é essa. Se o Evandro quiser conversar comigo, se o Evandro quiser tomar uma cachaça aonde eu estiver, ele vai ser muito bem-vindo. Ponto final. Não falo mais disso. Não me mandem mais mensagem perguntando a respeito disso. Se ele for candidato a prefeito ou deixar de ser candidato a prefeito, isso é um problema dele. Se nós dois tivermos que competir como vereadores, como deputados, como presidentes, como prefeitos, isso daí só o futuro dirá. Não me interessa agora, eu não perco um minuto de energia pensando nisso. E para finalizar a live, professora Emilce. Bom, qual foi a minha relação com a professora Emilce? Fui aluno dela. E como todos os professores, eu sempre a respeitei. Eu entrei nessa vida pública. Eu comecei a apontar as falhas da nossa cidade. Eu comecei a criticar tudo que eu vi e vejo de errado. O Evandro nunca levantou a voz para me atacar, nunca passou uma mensagem, pelo menos que eu saiba, não. Para falar que eu sou ladrão, para falar que eu sou bandido, para falar que eu não presto, nunca. Bom, desde o início, infelizmente, a professora Emilce não soube separar as duas coisas. Antes da política, eu levava própolis lá na casa dela. Ela me pedia, eu levava, atendia extremamente bem e era muito bem recebido, muito bem atendido. Foi só eu ter entrado para a vida pública, começar a incomodar os interesses de algumas pessoas, né, misturaram as coisas e, infelizmente, a professora Emilce foi uma delas. Tanto que ela me proferiu alguns ataques mesmo durante a campanha. E, obviamente, à medida que o tempo passa, eu acredito que todos nós somos obrigados a ir amadurecendo. O que eu fiz ontem eu espero não fazer hoje, o que eu fiz hoje eu espero aprender um pouquinho e melhorar cada dia que passa. Essa é a minha premissa. Isso é o que eu carrego comigo. Quer dizer que tudo que ela falou é verdade? E não quer dizer. Eu não sou demagogo, eu não sou hipócrita, eu posso repetir isso quantas vezes forem necessárias. Tiago, você já fumou maconha? Já. Algumas vezes. Você gostava? Não, nunca gostei. Você conheceu maconha em Muzambinho, onde você estudou? Conheci. Muito jovem, conheci. Você já gastou dinheiro da sua mãe para comprar um cigarro de maconha? Nunca. 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 Eu comecei a fumar cigarro de palha, porque era muito baratinho. Eu nunca peguei dinheiro da minha mãe para gastar com droga, aliás, eu nunca comprei maconha. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Se me perguntarem se já fumei, já. Você já comprou? Não. Em absoluto. Nunca gastei um centavo com droga que não fosse álcool. Então, o que ela falou é verdade? Não, não é verdade. O que ela falou da minha mãe é verdade? Não, em absoluto não é verdade. Eu tenho os meus atritos com a minha mãe? Tenho. Tenho as minhas divergências com a minha mãe? Tenho. Mas minha mãe foi pauta única na minha vida durante muito tempo. Hoje eu tenho mais pessoas. Minha esposa e meus filhos. Meus filhos e minha esposa. Ou vice-versa.
Mas essa casa que eu moro, eu construí ela com muita dedicação, com muito sacrifício, passando uns perrengues desgraçados para poder dar um pouco mais de conforto para minha mãe. Que nós sempre tivemos uma vida muito simples, muito humilde. Não que a minha não seja, mas antes era mais. Minha mãe saiu da casa da minha avó, eu tinha 6 anos, pra gente morar lá na famosa casinha do Reizinho. Acho que foi no governo do Reizinho que se estabeleceu aquelas casinhas populares. O chão da minha casa era cimento grosso, não tinha nem aquele vermelhão, verdão. O primeiro banho que eu tomei na minha casa não tinha chuveiro, era só no cano. A primeira comida que a minha mãe fez pra mim na nossa casa foi no fogãozinho de 2 bocas de acampamento que o Reizinho deu pra gente. Então eu sempre cresci. A minha casa era muito pequena, uma casinha popular de 2 quartos. Eu sempre gostei de me socializar com as pessoas, sempre me trouxe felicidade. Eu sempre cresci vendo a minha mãe dormindo numa cama de solteira. A minha mãe foi isso que ela falou? Não, em absoluto, eu garanto para os senhores. Para começar, eu vi a minha mãe beijar uma pessoa e isso não interessa a ninguém. E se a minha mãe teve os relacionamentos dela, isso só diz respeito a ela, nem a mim não diz. Nem a mim não diz. Vida privada dela é dela. Mas em absoluto, a minha mãe nunca foi essa pessoa que foi proferida nessas mensagens. Nunca. A minha mãe tem um cheque do Banco Nacional plastificado, de tão orgulhosa que ela não aceitou dinheiro do meu pai. Ela me criou sozinha. Sozinha não, tá? Desculpem. De maneira nenhuma foi assim, porque minha avó foi uma mãe que eu não, também. A minha tia Nilza, a minha tia Flávia, o meu tio Rogério foi pai, o meu tio Carlinho foi pai, o meu tio Joãozinho é parte de pai. Então eu tive os meus tios e a minha avó como mãe, como a minha. A minha avó foi uma mãe, tanto é que ela foi minha madrinha. Então todos eles ajudaram na minha educação. E eu sou muito grato por isso. Ah, você não teve seu pai, você viveu para os botecos? Sim, eu já tive em boteco com a minha mãe. Eu conheci bebida muito cedo. Eu vivi sem o meu pai, tive contato com ele algumas vezes, mas a nossa relação nunca foi uma boa relação, nem tanto que não temos relação absolutamente nenhuma mais. Mas isso é um problema meu, só meu, não diz respeito a ninguém mais. Então nada daquilo que foi proferido nos áudios condiz com a verdade. A princípio, o meu sangue ferveu, eu fiquei possesso. Primeiro, eu queria mostrar os áudios para todo mundo, denunciar todo mundo. Mostrei para o doutor Mariel, falei, Maria, olha para isso. Tiago, cabe processo, isso vai dar um problema danado para ela, porque você pode processar, sua mãe pode processar, seus primos podem processar, esse seu outro amigo pode processar, e cada um pode entrar com um processo diferente, de forma que ela vai ter que ir no fórum diversas e diversas. Isso vai causar um transtorno na vida dela que ela não tem noção. E provavelmente, se você entrar com o processo agora, esse processo vai ser julgado lá na campanha para prefeito. Se você tiver algum problema, você pode estar usando isso politicamente lá na frente. E além de receber um bom dinheiro de indenização, se ela tiver. E acredito que ela tenha, né? Porque ela é aposentada, nesses casos a justiça bloqueia direto na conta. Então eu ouvi isso e a princípio eu falei, tá. Para quem queria mostrar os áudios para toda a população, eu já falei, já me acometi, falei assim, não vou mais. Vou discutir com essa senhora na justiça, porque isso é inadmissível o que foi proferido com relação à minha conduta, com relação à vida privada minha, da minha mãe, dos meus primos e dos meus amigos. Bom, eu sou ansioso de natureza. O meu ímpeto, às vezes, me leva a pecar pelo excesso, por ter esse sentimento exacerbado e explosivo que eu tenho. No decorrer dessa semana, eu fui acerenando, mesmo sendo atacado pelas pessoas. E chegou ao meu conhecimento algumas informações com relação a essa senhora. Portanto, eu não vou vir aqui e ser demagogo e falar, nossa, eu amo ela. Se bem que foi isso que Jesus Cristo pediu para a gente. Ame os seus inimigos e rezem pelos que vos perseguem, porque senão que recompensa terão. Isso é muito simples. Nós temos um manual de instrução que chama Bíblia.
Tá tudo escrito lá, basta a gente cumprir. Infelizmente eu não sou evoluído o suficiente para estar fazendo como Jesus determinou. Mas eu não sou uma pessoa ruim e eu não quero carregar mágoa em mim. O ódio, quando você segura, quando você quer atacar uma pessoa, é o mesmo que segurar a brasa para jogar em outra. Você vai se queimar, você vai se machucar. E a vida me proporcionou aprender isso aos trancos e barrancos. E não foi pelo amor, não, foi pela dor, foi pelo jeito mais difícil. Portanto, no momento, a ira me tomou, a raiva me deixou possesso, e eu falei para os senhores que publicariam, falei para os senhores que processaria. Bom, deixo o público aqui, que eu sei que ela já é uma senhora, já tem uma certa idade. Chegou ao meu conhecimento que ela proferiu, inclusive, algumas palavras que eu não quero que aconteça nem com ela, nem com ninguém no mundo. Eu desejo vida plena. Ah, Tiago, você tá rindo? Não tô. Tô magoado, tô chateado, ainda tô com raiva. Mas ódio nunca teve dentro do meu coração. E não vai ser dessa vez que vai entrar. Dinheiro eu preciso, mas eu não quero dinheiro nem dela, nem de Kiko, nem de ninguém. O dinheiro do rapaz que me caluniou, e esse eu não tirei o processo, porque ele não teve humildade suficiente. Bastaria ele ter falado: ô Tiago, fiz merda, pronto, esqueço, pronto, acabou. Passa a régua e fecha a conta. Deixa isso pra lá. Mas ele não teve. Ele continuou me agredindo. Portanto, esse dele continuará tramitando, e se porventura tiver alguma indenização, essa indenização vai para a APA e vai para a Vila Vicentina, para qualquer outra instituição. No meu bolso ele não entra. Mas com relação a essa referida senhora, além de ter o irmão que sempre me tratou bem, o filho dela sempre me tratou maravilhosamente bem, apesar de ter muito tempo que eu não o encontro. A última coisa que eu quero é estar promovendo desgraça para a vida alheia. Portanto, da minha parte, se essa mensagem chegar até a professora Emilce, e além do mais, o fato dela ser professora, ser dessa classe tão importante que eu sempre enalteci, pesou muito nessa decisão que eu divido agora com os senhores. Eu não falo mais de professora Emilce. Se eu, às vezes, alfinetei, foi porque eu fui alfinetado, e isso também foi uma criancice da minha parte. Eu deveria simplesmente ter me calado. Teria sido muito melhor, essa situação não teria chegado ao ponto que chegou. Ela atacou? Paciência. Ela atacou? Paciência. Deixa pra lá. Ela é uma senhora, ela tem mais idade do que eu não deveria ter revidado. Sim, eu alfinetei, falei de gafes cometidas, e isso provocou ira nela, que chegou ao ponto que chegou. Portanto, da minha parte, não tem e não haverá processo. Esse assunto para mim está encerrado. Eu não tenho domínio sobre esses áudios, porque não fui eu que consegui. Não sei quem foi. Com relação a isso, infelizmente, eu não posso fazer nada. Os áudios que estão no meu telefone, além dos que foram publicizados na internet, da minha parte, permanecerão no meu telefone. Não terá publicidade. Os demais, de outras pessoas, eu já não posso dizer o mesmo, mas não farei absolutamente nada agora. Então eu achei importante trazer essa mensagem, até porque é final de semana, eu sei que ela não está em Guapé, e eu, do fundo do meu coração, eu não desejo nenhum mal. Eu não quero que nenhum mal aconteça a essa senhora, eu não quero doença, eu não quero tragédia na vida dela, nem de ninguém. Com relação a outros parasitas, esse sim eu vou entrar com processo, inclusive pedindo medida protetiva devido ao risco eminente, por saber que se trata de pessoas baixas, sórdidas e sorrateiras. Essa sim, a minha conduta vai ser diferente. Portanto, encerro essa live, preciso agora de relaxar um pouco. Provavelmente já tem até alguns convidados que eu chamei para poder tomar uma cerveja comigo aqui em casa. Agradeço mais uma vez a atenção de cada um dos senhores, do fundo do meu coração. Peço mais uma vez, teve um boom no nosso canal no YouTube. Salvo engano, deixa eu ver agora quantos inscritos nós temos. Isso é de suma importância. Portanto, quem não se inscreveu, olha lá, ó, mais um agora, ó, 871 inscritos, vamos chegar em 1000 inscritos, vamos mostrar, isso daqui hoje é arma, isso daqui garante que o Senhor tem a voz, através da minha
e da sua mesmo, caso o senhor queira. Basta me convidar, faço questão, fiz com o Marcelo do SAI, com tantas outras pessoas mais. Agora entrarei em um outro formato, estarei procurando quem era pró-Nelson. Pode ficar tranquilo, viu, Nelson? Estaremos mostrando, sim, o porquê dessas pessoas terem arrependido de te apoiar um dia. E eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas estarão dispostas a estar mostrando para a população. Para que parte das pessoas que ainda não entenderam, eu não tenho em absoluto nada pessoal contra o Nelson, eu não tenho nada pessoal contra a Márcia. O meu problema é com relação ao prefeito e com relação à secretária. Espero que isso tenha ficado muito claro para os senhores. Com relação ao meu ímpeto, à minha entonação de voz, me perdoem, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, mas eu não vou conseguir mudar do dia para a noite. Fiquem todos com Deus, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um bom descanso para cada um dos senhores e vamos retomar o controle.